Bom dia, doutora Alicia, bom dia, doutora Natália, coordenadora desse painel, a nossa outra mediadora, a doutora Manuela, falando diretamente da minha cidade de Santana do Livramento. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje, né? Não considero uma palestra, e sim, na verdade, uma conversa com várias pessoas carismáticas que me acompanham há muito tempo. Eu quero agradecer primeiramente ao Dr. Esdras Dantas pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa associação que só cresce e que forma líderes há 19 anos. Agradecer ao meu diretor e presidente que está aqui compondo esse painel, Dr. Tiago Kidrick, um colega querido que está aí na luta da advocacia, levando a todos os nossos colegas advogados, sempre com muita bravura, né, Dr. Tiago? E agradecer também a minha colega, a doutora Carla Shostak, que é uma parceira, uma parceirona que eu tenho aqui, né, está junto comigo coordenando essa conferência da mulher, da Comissão da Mulher da ABA Rio Grande do Sul e também da ABA São Leopoldo. Bom, passado isso, então, eu queria começar falando para vocês que a minha palestra hoje, ela é muito mais do que uma palestra, ela é um depoimento pessoal. Por quê? Porque, na realidade, o câncer de mama, para mim, ele começou a ser visto com outros olhos a partir de 2001. E por que isso? Porque é um depoimento de vida. Na verdade, lá em 2001, eu estava indo nos bancos acadêmicos e a minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. Então, naquela ocasião, uma parcela de coisas começou a aparecer nas nossas vidas, né, na minha vida pessoal e na minha vida também profissional, que eu estava ali começando na caminhada do direito. Eu comecei a me atentar para os direitos das mulheres que passavam por câncer de mama, porque naquela ocasião eu me recordo que a minha mãe tinha um plano de saúde bastante precário, nós não tínhamos condições financeiras dela fazer uma cirurgia, que fosse de forma particular. Também foi, naquela ocasião, pensado qual benefício previdenciário a minha mãe poderia solicitar, uma vez que ela era empresária, juntamente com o meu pai, no comércio que eles têm há mais de 40 anos. E todas essas questões, medicações, cirurgias, e tudo isso me foi levado de uma forma assim como um furacão. E a partir dali, então, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre todas essas circunstâncias que hoje eu vou trazer nessa palestra e que vai ajudar você, mulher que está aqui hoje nos assistindo, ou então, mesmo que você esteja aqui e não tenha câncer de mama na família, você, de repente, conhece alguém que tem câncer na família e poderá dar o caminho para essa pessoa, para essa mulher, para ela conseguir ter um tratamento digno, né, e conseguir ter uma possibilidade de ter um benefício previdenciário, porque nesse momento de dor, nesse momento de incerteza, nesse momento em que a pessoa tem um diagnóstico de câncer, ela questiona muitas coisas, e o primeiro delas é saber como que ela vai manter a família, como que ela vai manter, como ela vai ter uma renda. Então, essa palestra vai servir para todas as pessoas que estiverem nos assistindo depois poderem ajudar um amigo ou um familiar que está vivendo essa situação do câncer de mama. Bom, como eu disse para vocês, o câncer de mama começou para mim lá em 2001, quando eu tive esse diagnóstico na minha família, e depois foi a minha primeira palestra que eu fiz em 2005, quando já havia me formado, fazia alguns meses, a minha primeira palestra que eu fiz junto à Liga de Combate ao Câncer foi sobre os direitos previdenciários das mulheres com câncer de mama. Então, vejo que esse assunto me acompanha há muito tempo, né? E eu sou muito grata de poder hoje dizer que a minha mãe, ela passou por tudo isso, mas ela é uma vitoriosa, e eu quero que vocês também sejam vitoriosos, caso vocês tenham esse diagnóstico. Pois então, com relação à questão do câncer de mama em si, a gente sabe que o Rio Grande do Sul, hoje, ele está no topo da lista daqueles casos de câncer, né? E o câncer de mama hoje, ele só perde para o câncer de pele no nosso país. Esses são os dados do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer.
Recentemente, nós tivemos agora, em outubro, a aprovação do Estatuto da Pessoa com Câncer, né? E esse Estatuto da Pessoa com Câncer, ele é justamente para trazer os princípios básicos da dignidade da pessoa humana, o direito ao tratamento, todas as formas que você tem de poder ajudar com medicação, com cirurgia, né? Quais são a obrigatoriedade do Estado de prestar essa assistência para essas pessoas. Bom, uma outra situação também bastante relevante, que como nós estamos num ano pandêmico, né, nós viemos de uma pandemia, só para vocês terem uma ideia, 2,8 milhões de mulheres deixaram de fazer a mamografia no ano passado, comparado com 2019, e isso vai ocasionar uma série de diagnósticos relacionados ao câncer posteriormente, o que nos leva a crer que muitas mulheres vão ter necessidade de buscar um auxílio doença, um auxílio previdenciário para poder se manter durante esse período de tratamento, que pode levar até 10 anos, porque com as últimas pesquisas recentes foi levantado que o tratamento de câncer, ele não é simplesmente você terminou a quimioterapia, terminou a radioterapia e você obtém aquela questão da cura. Você precisa ter um controle pelo menos por 10 anos. Antes era 5, agora passou para 10 anos. Mas vamos entrar primeiramente, então, na questão dos benefícios previdenciários que essas mulheres podem hoje requerer. Se você tiver qualidade de segurado, ou seja, você pode ter contribuições como contribuinte individual, você pode ser empregada, você pode ser facultativo, né, o tipo de segurado, você pode ser rural, né, se você for dona de casa, você contribui como facultativo, for empresária, se você for MEI, você pode pedir um auxílio doença previdenciário. E o mais importante disso aqui que eu vou atentar é que você não precisa ter carência, ou seja, eu posso ter 2, 3, 4 contribuições que eu vou ter direito a encaminhar o meu auxílio doença previdenciário. O que se faz, então? Essas mulheres, então, fazem a marcação de uma perícia técnica, né, junto ao INSS, uma perícia médica, e aí o médico, já com seus laudos, constatando lá a doença, né, que ela é uma doença, não é uma doença pré-existente, é uma doença posterior à sua qualidade de segurado, você vai poder, então, encaminhar o pedido de benefício de auxílio-doença. Lá no INSS, eles fazem, então, com base nessa perícia, quanto tempo você vai ficar afastado. Eu recomendo sempre que você peça o máximo de meses possíveis para colocar no seu laudo médico, porque você sabe que o tratamento é um tratamento longo, não vai ser resolvido em 4, 6 meses, como às vezes o INSS concede esse período para essas mulheres. Então, é importante que vocês se atentem para o prazo, tentem colocar sempre um prazo maior que vocês puderem, peçam ao oncologista, ao médico que estiver acompanhando vocês, para colocar o maior número de meses possíveis para essa questão do afastamento, tá? Uma outra questão importante é a aposentadoria por invalidez. O benefício previdenciário da aposentadoria por incapacidade, que hoje é dito assim, você pode fazer o pedido se caso, por exemplo, houver um agravamento da sua doença. Você, caso tenha uma metástase e não consegue desenvolver a sua atividade, porque a aposentadoria por incapacidade, ela é justamente para aquelas pessoas que elas estão incapazes temporariamente, né, mas de uma forma permanente, ou seja, eu posso voltar a ter a minha capacidade laborativa, mas nesse momento eu não consigo desenvolver as minhas atividades laborais. Então, você vai fazer o pedido da solicitação, após ser concedido o auxílio-doença, você pode, através de um advogado previdenciarista, encaminhar o seu pedido de aposentadoria por incapacidade. E ela como eu disse, ela não é um benefício como uma aposentadoria por idade, que você vai ter ela para o resto da vida. Ela pode, você recuperando a sua capacidade laborativa, você volta para o mercado de trabalho. Caso você se torne incapaz e, ao mesmo tempo, necessite de uma ajuda de terceiros, por exemplo, a mulher precisa de alguém para poder, uma enfermeira, alguém, um familiar que precisa estar constantemente com essa mulher que está em tratamento de câncer, você pode requerer o adicional de 25% dessa aposentadoria por invalidez. Inclusive,
Recentemente, então, teve uma decisão dos nossos tribunais superiores dizendo que somente a aposentadoria por incapacidade é que dá direito a esse percentual, esse acréscimo de 25%. E as mulheres que não têm nenhum tipo de qualidade de segurado junto ao INSS, o que elas devem fazer? Bom, elas podem requerer o LOAS, se caso, que é o BPC, se caso ficar comprovado que existe uma incapacidade permanente, né, em decorrência dessa situação da doença do câncer de mama, se ela não conseguir desenvolver nenhuma atividade laboral, então é possível que seja encaminhado o benefício. Só que daí vai precisar ter esses requisitos legais que a lei exige, que a lei do LOAS exige, que seria 1/4 do salário mínimo por cabeça na renda familiar, comprovar a sua incapacidade realmente permanente, né, para poder desenvolver, e vai ser feita a marcação de uma perícia médica e também de uma perícia com assistente social para ver as suas condições, né, se realmente você precisa e tem condições de receber o BPC, que seria hoje de um salário mínimo, tá? Então, baseado nos benefícios previdenciários, praticamente é isso que eu tinha para falar para vocês relacionado a isso. Agora eu queria entrar numa outra situação que é relacionada à questão médica propriamente, né? Quando a gente pensa no câncer de mama, a gente não pensa nas consequências que essa doença atravessa na vida da pessoa, porque quando a pessoa recebe um diagnóstico de câncer de mama, foi como uma bomba nuclear chegando na minha casa. Aquela situação, o medo da morte, o medo da perda, as angústias, as doenças que vêm em decorrência do câncer de mama, como a depressão, tudo isso, né, um tratamento psicológico que não só o paciente, mas que a família que está ali acompanhando o paciente necessita, não é visto somente a questão do diagnóstico em si. Mas então, o que nós temos que verificar num primeiro momento? Essa mulher, ela está amparada pela Previdência Social? Ok. Se ela não estiver amparada pela Previdência Social, ela pode requerer a assistência social pelo BPC. E existem outros canais que vocês deveriam saber, e se caso não sabem, precisamos falar a respeito dele agora. Bom, a mulher, ela tem direito a fazer a cirurgia pelo SUS, o tratamento todo pelo SUS, custeado pelo SUS, quimioterapia, radioterapia e também depois a reconstrução da mama, certo? Então é importante que a gente fale dessa situação. Além disso, para as mulheres que se deslocam do interior para as capitais, elas têm direito ao custeio de passagens, de lugares para poder ficar, hospedagem para poder ficar. Então, tudo isso tem que ser custeado pela União, ou pelo Estado, ou pelo município. E aqui também trago a questão das servidoras públicas, que aconteceu recentemente um caso de uma cliente minha, que ela havia encaminhado o pedido de auxílio-doença, ela é servidora pública municipal, e depois o órgão de previdência resolveu cobrar dela todo aquele valor que ela teve que custear, né, para o tratamento numa cidade que não era a cidade onde ela tinha domicílio, o que é um completo absurdo, porque na realidade, se você tem uma parte de saúde junto à sua previdência social, né, então o órgão responsável, ele tem que custear todo o tratamento e não deixar a cargo dessa servidora fazer esse custeio, né, não pode ser repassado para o servidor público da mesma forma que está a garantia na Constituição Federal, que todos nós temos direito à saúde, todos nós temos direito a tratamento. Bom, eu nem entrei aqui no mérito da questão das isenções tributárias, dos direitos tributários, porque a doutora Natália, que está me dizendo que eu tenho só 3 minutos, né, apesar de eu querer ficar conversando com vocês a manhã toda sobre essa situação, que é algo que eu tenho um carinho muito grande, por ser algo que fez parte da minha vida durante muito tempo, né, depois de 10 anos de acompanhamento de tratamento quimioterápico, com radioterapia, e todas essas situações que a minha mãe passou. Doutora, desculpa lhe atrapalhar, mas a senhora tem mais 5 minutinhos, tá? Ah, consigo ter mais 5 minutinhos? Sim, 5 minutinhos. Ah, então tá bom. Então vamos falar, vou tratar de mais 2 pontos aqui a respeito da minha palestra, que eu havia preparado, que são a possibilidade dessas mulheres com câncer de mama poderem fazer o saque do FGTS,
Ou seja, você pode pegar, então, o seu laudo médico junto ao médico que você está fazendo o tratamento e você leva até a Caixa Econômica Federal e aí você pode ir lá fazer o saque do seu fundo de garantia. E da mesma forma, é possível também você fazer o saque do PIS, né? O PIS/PASEP, se você for servidora, você também consegue fazer o saque. Então, você consegue fazer o saque imediato para você conseguir ter uma renda. Uma outra questão também importante, que eu gosto de referir, que muitas pessoas não sabem, é que se caso você tiver o diagnóstico de câncer e você tiver a possibilidade de fazer a quitação do seu financiamento da casa própria, você tem que observar que lá no contrato vai estar escrito uma cláusula, né, que é um seguro prestamista, que ele possibilita que essas pessoas que estão diagnosticadas com câncer, elas possam fazer a quitação desse contrato ou quitação de parte das parcelas. Então, por exemplo, eu tenho um financiamento de 10, 15 anos, se caso ficar diagnosticado que eu estou com câncer, levem essa documentação junto ao banco que vocês fizeram o financiamento, verifiquem no contrato se existe essa possibilidade do seguro, e de repente parte daquelas parcelas que você ainda tem a quitar com financiamento, você vai conseguir ali obter, não digo a quitação total desse contrato, mas também vai conseguir, de repente, ter a quitação de 2 anos, 3 anos, depende daquilo que é previsto no contrato de financiamento da casa própria que você estiver adquirindo. Então, é uma série de direitos que essas mulheres com câncer de mama têm e que elas não conseguem saber porque falta informação, né? Hoje em dia a gente sabe que existe muita informação, mas muita informação equivocada, né? 2 pontos importantes, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu sei que o doutor Marcelo Pazzetti, que é um grande tributarista, ele vai vir logo em seguida para complementar essa minha palestra, falando das questões tributárias relacionadas às pessoas com câncer. Mas como eu estou tratando especificamente das mulheres com câncer de mama, eu queria falar uma coisa para você, mulher, que não deve saber. Se vocês estiverem hoje adquirindo um carro, um carro 0 quilômetro, tá? Vocês têm condições de fazer um pedido na compra desse bem, né? Desse bem veicular, você tem condição de pedir para que tenha a isenção de IPI, você pode conseguir a isenção do IPVA, o Rio Grande do Sul, inclusive, ele possibilita isso, e se caso você tenha ficado com menos força nos braços no momento de fazer, por exemplo, o seu exame médico junto à questão de trânsito para renovação da carteira, né? Então, ali você pode pedir que você consiga comprar um carro que ele seja automático, né? Ou então até aqueles com pomo giratório, que você vai conseguir ter várias isenções na compra do veículo. E isso diminui bastante o valor, porque essa incidência tributária na compra do carro realmente é muito grande. Que outra coisa que eu poderia falar para vocês relacionada a essa questão do câncer? Fundamental. Se caso você tiver com câncer de mama, você pega então o seu laudo, leva para o seu contador e peça para que ele consiga a isenção do seu imposto de renda, né? Porque na realidade eu me recordo que a minha mãe na ocasião ela declarava imposto de renda como pessoa física e pessoa jurídica, e como ela recebia o auxílio doença, né? Na ocasião nós conseguimos a isenção do imposto de renda dela. Então, todas essas questões, a isenção do imposto de renda, a isenção na compra de um veículo, a quitação do seu contrato, o saque do fundo de garantia, o saque do PIS/PASEP, os auxílios previdenciários que aqui hoje eu mencionei, falando a respeito de todas essas possibilidades, fazem parte de uma história de vida, fazem parte de um depoimento de vida que hoje eu compartilho com vocês. Nem todas as pessoas que me acompanham sabem disso, aqueles mais íntimos, que inclusive tem colegas aqui nessa sala que já são meus amigos há quase 20 anos, né, como a doutora Jussandra está aqui hoje, vai também fazer uma palestra a respeito da questão tributária, ela já sabe de toda essa situação que nós vivemos, mas muitos colegas não sabiam dessa situação que eu vivi dentro da minha casa e que hoje você pode estar vivendo dentro da sua casa. Então, eu quero dizer a todos vocês que estão aqui me acompanhando
que não deixem de lutar quando tem alguém na sua família que estiver com diagnóstico de câncer de mama. Muitas mulheres acabam não conseguindo vencer, mas muitas são vitoriosas. Eu tenho uma vitoriosa na minha casa, e essa palestra hoje eu dedico à dona Inês. Eu não sei se ela está me assistindo agora, mas eu dedico a ela e dedico a todas vocês, mulheres, que estão hoje com esse diagnóstico na mão, mas que vocês podem sim lutar e vencer o câncer de mama. Nunca desistam dos seus sonhos. E sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. Se hoje o que eu disse fizer isso daqui de diferença na sua vida, eu vou ser eternamente grata por estar hoje, no dia 11 de novembro, compartilhando isso aqui com vocês na Conferência da Mulher. E com isso, então, eu me despeço, agradeço a paciência, agradeço ao convite e muito, muito, muito obrigada. Gratidão.